Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast imobiliário da área de Real Estate da 20 Compass. Eu sou Rodrigo Coelho e junto com Ilan Nigri, sou sócio e co-head da área imobiliária da 20 Compass. Hoje a gente está com um convidado muito especial, queria dar as boas-vindas, Sidney Ângulo, que além de engenheiro civil de formação, tem uma carreira que começou fora do mercado imobiliário, mas depois fez uma migração importante, se tornou um grande proprietário de imóveis investindo diretamente, mas também com investimentos através de fundos imobiliários. Eu diria que talvez seja hoje um dos grandes entusiastas desse mercado e sempre bom receber gente muito qualificada, que conhece do investimento direto em tijolo e também, de certa forma, gosta muito do investimento em fundo imobiliário. Então seja muito bem-vindo, Sidney. Muito obrigado, Ilan. Muito obrigado, Rodrigo. Bem-vindo. É assim um orgulho ter sido chamado por vocês. E eu admiro demais essa casa, a 20. A 20, assim, eu quando comecei a brincar com essa história de fundo imobiliário, que eu vou contar um pouquinho a minha história, eu tinha algumas empresas que eu comecei a analisar. E eu vi lá 20, Pátria, BTG, XP. Eu falei, e quando eu comecei a me apaixonar por essa história dos fundos, né? Eu vou fazer só um preâmbulo inicial, mas eu via que tinha gente que era do mercado financeiro e gente séria. Se você tem gente séria no mercado financeiro mexendo com aquilo, os caras devem ser sérios para mexer com imóveis. Claro. Até que nem você falou, que vocês dois são corretos na área imobiliária. Imagina, ligado a um grupo importante como o de vocês, isso me deixou muito tranquilo. O primeiro passo para eu poder ir forte nisso aí é isso aí. Quer dizer, então, muito obrigado pelo convite. Eu admiro muito vocês dois. Eu tinha mais contato com o Ilan, porque ele é mais bonito que você. Mas, então... Mais careca também. Não, isso eu não posso ter dúvida, só nascendo de novo. Não, vocês são lindos. Vamos lá. Vamos lá, obrigado, Sidney. Bom, conta um pouquinho pra gente esse início da sua trajetória, né? Você, como eu falei, formado em engenharia civil, mas você não foi naquele processo de migrar para o mercado imobiliário logo depois da sua formação, né? Você... diria que talvez você foi mais um empresário e que se tornou depois um grande empreendedor, de uma forma mais ampla, né, de investimento. Conta essa trajetória inicial e até onde chegou essa mosquinha aí do mercado imobiliário, para onde que você começou a investir no mercado imobiliário? Primeiro eu me formei no início dos anos 80. Foi uma época muito difícil de Brasil, uma época muito complicada. Então vou rapidamente, essa história eu já contei 500 vezes, mas é importante a gente relembrar ela. Numa época muito difícil, eu sou engenheiro civil, me formei no Mackenzie. Temos 3 engenheiros aqui na minha. São 3 engenheiros? É. Ah, que felicidade. Me formei no Mackenzie e daí naquela época eu tentei arrumar alguma coisa, consegui até arrumar um emprego. Trabalhei com um cidadão, que era um cidadão não muito sério, até que eu trabalhei 1 ano e meio, nesse período ele não me pagou nunca fundo de garantia, não pagou férias, ficou me devendo 5 salários e eu aprendi um monte de coisa como eu não tinha que fazer. Antes disso eu trabalhei como estagiário no IPT, na área de solos, e a minha área de atuação era estradas, né? Então eu tinha uma formação, meu pai é engenheiro civil também, mas eu notei que foi um momento muito difícil. E essa coisa de ser difícil, você tem que ser resiliente, né? Eu estava um pouco antes falando com o Ilan antes de começar, dos problemas, como foi difícil o início da vida dele também, por problemas que aconteceram. E na minha vida, vários momentos me trouxeram uma força maior. E nisso eu estava perdido, desempregado, não tinha onde trabalhar, não tinha. Estava quase indo para a África, estava lá na Andrade Gutierrez, que era uma empresa que tinha na época. Quase. Eu falei, do que eu vou fazer lá, né? Eu jovem, né? 24, 25 anos. Mas eu fui falar com um amigo do meu pai e ele falou assim, por que você não abre uma firminha? Eu falei, abrir firma, não tinha nem ideia do que era abrir, o que era contabilidade. E não tinha nem dinheiro, né? Não tinha dinheiro. Como é que eu ganhava dinheiro? Você sugeria abrir em qual segmento? No segmento de estradas mesmo? Até que a minha empresa inicial chamava-se Exencom. Exportação, engenharia e comércio. Quer dizer, era um grupo amplo, né? O grupo amplo era eu, e no final eu tinha umas economias que eu vendia cota de consórcio, vendia carro, eu me virava. Meu pai era funcionário público, não tinha uma condição financeira ruim, mas não tinha sobrando. Não tinha sobrando. E daí eu montei a firminha, trabalhei durante mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, tentando fazer alguma coisa com o exterior. Naquela época não tinha e-mail, era tudo carta. E eu fazia carta por carta. Eu era ruim para datilografar. Era carta por carta, eu ficava na porta do meu escritório de pé esperando o carteiro chegar. Era assim o e-mail meu. Já estava desistindo, um belo dia eu estou lá em casa e um cara liga dos Estados Unidos, começa a falar. Era um judeu cubano-americano. Teve várias fugas. A família saiu da Polônia por causa da guerra, foi para Cuba. Saiu de Cuba por causa do Fidel Castro, foi nos Estados Unidos. Então era uma pessoa com muita história. E eu sempre adorei essas histórias diferentes, né? E o cara me ligou pra mim, eu tava comendo hambúrguer, né? Sentado lá, não era casado nem nada. De repente deu uma engasgada, minha mãe falou, tem um cara ligando de fora. Uma ligação de fora custava $100 um minuto, sei lá, era muito caro. Eu lembro. E o cara falando comigo à vontade, tal. E eu quero cobrar, tudo em espanhol, não entendia nada. Eu falava inglês, eu tive chance de aprender inglês logo cedo.
Mas espanhol não era meu, não sabia. Bom, resumo, o cara veio pro Brasil, foi no início da história, começou a quis comprar roupa, eu não entendia nada do assunto, já estava desistindo. Bom, resumo da ópera, deu certo, eu comecei a ser agente de compras, me pagava um salário, eu ganhei esse salário com ele durante uns 2 anos, juntava tudo. Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que eu vou passar com mantra para mim, nessas muitas entrevistas. Eu sempre quis fazer algo que o dinheiro trabalhasse para mim. Muito importante, porque as pessoas são muito focadas em ganhar e gastar. Aquela coisa e não tem que ter cabeça de pobre. Eu acho legal a gente ter uma cabeça de prosperidade. Não é feio você ganhar dinheiro, é muito bacana ganhar dinheiro. E desde o início eu queria que o dinheiro trabalhasse para mim. Então, eu comecei a trabalhar, juntei sempre dinheiro, comecei depois a fabricar tecido, fabricar roupa, fui crescendo. Um belo momento, eu consegui comprar minha sedezinha, que era uma casinha em Pinheiros. Essa casinha em Pinheiros, eu sempre conto a história dela, porque ela é icônica para mim. E ela existe ainda? Já foi demolida? Ela foi vendida para Iven fez um prédio ali, do lado da casa de Orco Verde. Mas essa casinha foi muito importante. Eu tenho quase tudo do passado, das coisas pequenas eu guardei. Tem um prédio nas Perdidas, que eu gosto muito, que tem 1.000 metros quadrados. Meio que como para ser gostoso pensar em alguma coisa do meu passado, né? Mas essa casinha, meu sogro falou assim, vende ela e aplica no CD. O CDI já era alto lá, ou no CDB. Eu falei, não, eu quero aluguel. Tá louco, vai botar em aluguel, vai ganhar R$1.500. Então, desde o início, eu tinha a cabeça que queria alguma coisa trabalhando por mim, mas isso não vai dar nada, põe no banco. Eu falei, mas no banco vai pagar o CDI, mas ele não corrige, o aluguel corrige pelo IPCA, na época era GPM, pelo GPM. Resumo, assim que eu comecei a minha vizinha como empreendedor imobiliário. Você me perguntou 2 coisas, isso e... E como é que você depois, então, acabou assim, saindo, né, desse segmento? Daí você virou um proprietário de renda, então, né? Então, daí acontece, a confecção fui crescendo, e eu sempre tinha na minha cabeça que eu gostava dessa coisa de imóvel. Alguém trabalhando para mim, ou seja, o prédio gerando renda para mim. Isso era peremptório, era muito importante. Então, eu fui à casinha, depois eu comprava terreninhos, comprava coisas com problemas, comprava coisa invadida, comprava encrencas e consertava. Foi a forma de eu, sem dinheiro, poder fazer o início do meu patrimônio, até que a grande virada, eu já fui ao longo de 87 até 90, 92, já tinha uma base legal de imóveis. No ano de 92 eu comprei um prédio na Lapa muito importante, que esse prédio eu retrofitei. Eu sempre pegava os prédios, instalava a minha empresa, chegava alguém, batia na porta, me tirava fora, eu migrava. Sempre, várias vezes. Mas esse prédio na Lapa foi a grande turning point da minha vida. Eu vendi ele para um órgão do governo, que chegou lá, meio que quase que me despejou de lá. Queria aquilo para fazer uma coisa importante na área de cultura. E aquilo me deu um funding. E sempre, eu nunca tive dinheiro. Eu sempre fui um cara sem dinheiro. Eu fui um cara de imóveis. Sempre acreditei no Brasil. Se você me perguntar de Brasil daqui a pouco, eu acredito demais nessa terra. Meu dinheiro está aqui. E eu acho que tem que estar aqui. O Brasil é muito grande. O Brasil não é nada de Venezuela, nada de Cuba. Está tudo ok. Tá? Temos só que ser a gente mesmo. Tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Então, quer dizer, foi assim. E desde sempre eu fui migrando para comprar imóveis e fui crescendo em imóveis. Até o ano de 2002, que eu já estava com uma carteira imobiliária bem grande, simpática, coisa de 25 anos atrás, 22 anos atrás. E daí a história que eu conto, que eu queria ter um sócio, porque eu estava muito sozinho. E estava pagando banco, não é que estava complicadíssimo, mas estava já pagando banco, queria crescer. Daí apareceu uma pessoa que eu queria que tivesse 5 qualidades, que eu sempre falo das qualidades. O cara tinha que ser, primeiro tinha que ser impecavelmente honesto, ele tinha que ter o capital. Não adianta pegar um sócio duro, isso eu não precisava. Tem que ser honesto e ter capital. Terceiro, tinha que ser um cara esperto, inteligente, porque eu detesto dividir com quem não está dividindo igual comigo. Inteligente, ele desse as ideias, não ficasse comigo, porque eu sou um cara muito, muito centralizador nas coisas. Difícil mesmo. Mas agora tem a turminha que me centraliza. No caso, a Ariane, que está tomando conta de mim, ela me centraliza. E depois também que se tornasse meu grande amigo, eu tive essa sorte. Hélio Seibel, que é um grande empresário do setor. É uma pessoa que eu tenho quase que um amor. Se ele fosse bonito, eu casava com ele, se fosse mulher. Mas não é. É feio e é homem, então não. A gente se dá muito bem. Isso foi o início, né? Hoje eu sou investidor comigo, não é atuante. Mas nós estamos juntos em vários negócios. Eu quero fazer ênfase nisso, porque a Vinte conhece bem essa figura do Hélio Seibel. Então, sim. Tá. E Sidney, conta pra gente, assim, acho que já contou para algumas pessoas, particularmente até para mim, a história do Ibis Spark. Como é que
como é que aconteceu esse empreendimento, né? A gente vai falar aqui de fundo imobiliário, você é um apaixonado por fundos imobiliários, mas Essa historinha eu não contei, é que eu vou contar. investiu no imóvel, né? Investimento direto no imóvel, desenvolvedor, né? Criou aquele hoje empreendimento icônico que a gente sabe aqui em São Paulo. Eu tive o prazer de visitá-lo com a sua equipe. Então conta pra gente como é que foi essa decisão. Eu me lembro que você me contou que você teve um momento lá que você olhou aquele espaço ali, acho que da laje, cara, é aqui que eu quero... Como é que foi essa... Você lembra bem, hein? Lembro dessa história. Só tem cara de velhinho, né? A memória é boa. Você sabe que a gente, em 2002, eu comecei a minha sociedade com ele, né? E eu já estava com uma empresa, a minha empresa já era bem estruturada, tinha uma renda já de bacana. Nada, já tinha prédio inteiro na Cardeal Arco Verde, eu tinha coisas legais. Quando a gente se juntou, foi uma troca muito gostosa, e é bom quando você tem alguém que se torna próximo de você e começa a trocar coisas importantes. E coisas boas acontecem. É que nem fé, né? Você coloca na cabeça alguma coisa que você acha que vai acontecer, você tem que acreditar. E para coisa acreditar, é uma coisa que eu falo demais. Você vê esses livros de Napoleon Hill, Dale Carnegie. A coisa conspira a teu favor se você acredita. Mas tem que acreditar de uma forma que não tem que ter dúvida. Se você tem dúvida, senão você não merece. Já começa por aí. Você não tem que ter dúvida. E aquela nossa união desde o início, fizemos coisas muito importantes. Temos imóveis na Alfarrege, que é o Complexo BIC. A gente tem na região da Água Branca várias coisas de empreendimentos importantes, né? Uhum. Além do e-business, tem coisas importantes. O Jardim das Perdidas, nós somos os maiores investidores lá da parte comercial, as torres corporativas são nossas. E um belo dia, a gente estava construindo um prédio na região da Lapa, num antigo terreno do Hélio Seibo, da Léo Madeiras. Ia ser a sede da Lionela, a gente construiu o prédio, começou a construir, já estava na última laje, falei, vem cá ver, subimos lá em cima, né? Aquela monte de escada, eu morrendo, porque eu não tenho um preparo físico de 6'2". Chegamos lá em cima, começamos a olhar, olhamos ao longe assim, tinha uma área verde bonita, linda, a 1,5 quadra da gente. O Hélio pergunta, o que é aquilo ali? Falei, não sei, acho que é uma fábrica, não sei o que é, uma fábrica linda, quanta área verde que ele, né? Eu acho que é a fábrica da Siemens, acho, não sei, passou. E não falamos mais no assunto. Tá o Hélio, essas coisas de magia mesmo, né? Eu gostei daquilo, eu falei, Hélio, eu entendo muito de retrofit, assim, eu sou state of the art em retrofit, eu entendo muito. Essa casinha de Pinheiro foi retrofit, o predinho da Rua Cipião foi retrofit. Sempre retrofit fez eu partir de uma porcaria e transformar aquilo num castelo, numa coisa muito linda. A gente tá lá em cima e passa 2 semanas, o Hélio vai para Israel. E tá numa sauna insólita. E na sauna começa a ter um senhor de idade lá, ele começa a falar sobre o empreendimento que ele tá pegando para vender na região da Lapa. Que era um empreendimento muito grande. Quando o Hélio pergunta, era a área da Siemens. Coisa de magia mesmo, né? Quando ele volta, ele fala assim, olha, vamos comprar, você tá louco. Você tá louco comprar aquele troço? 160 mil metros quadrados. Que ano era isso? Ano de 2004. 2004. A gente já estava junto há uns 3, 4 anos. Uns 3 anos. Eu olhei, tá louco. E ele é um louco, eu sei, um maluco. Eu falei, vamos, né? Daí marquei reunião e estava à venda. Esse imóvel tinha sido oferecido para grandes construtoras, eu não quero falar o nome, mas grandes construtoras importantes, e estava na época de mudança de governo. Do governo de 2002, acho que era Lula. E o Brasil estava muito instável, muito medo de tudo. E é nessas épocas que eu acho que você tem que comprar coisa. É duro, tem que ter aquele sangue assim, né? Duro, né? Mas essa é uma qualidade boa nossa, da minha sociedade. E a gente foi lá, marquei a reunião. Era tão grande a área que tinham mais ou menos uns 5 corretores vendendo. Era Binswanger, que estava à frente. Me lembro que a gente foi numa comitiva, entramos naquilo ali, tinha um bando de gente. Quando os caras começam a falar o número de quanto valia, eu falei para ele, vamos embora, não dá para ficar aqui. Não, vamos. Eu resumo, essa área é uma área que a gente teve a aventura de fazer uma negociação num momento muito ruim do Brasil. A gente pegou a área, conseguimos manter a Siemens como nossa inquilina durante muitos anos, hoje não estão mais lá. E são grandes parceiros nossos em outros prédios. Ainda temos uma grande área em Jundiaí, que é a fábrica deles, é nossa. E comecei o trabalho e assim iniciou o nosso contato com o e-business. Quando eu entrei lá dentro, eu falei, aqui é meu mundo. Aqui é meu mundo porque é uma cidade, é praticamente uma cidade. O e-business park, você entra, são, sei lá, 20 prédios, são ruas. Eu falei, a gente tem que transformar isso aqui numa coisa sustentável. Tanto é que a gente vai fazer um programa sobre isso. A gente fez uma coisa com muito respeito. A nossa preocupação ESG é enorme lá. Você teve chance de visitar? Sim. O Rodrigo não quis ir, não sei porquê, acho que ele... A agenda não casou. Ele é o importante do grupo. E a gente tem uma preocupação de forte. A gente pegou aquilo ali, né, tinham 900 árvores, hoje tem 3.000 árvores.
tinha uma área permeável de 17%, hoje a área permeável de 30%. A gente tem uma preocupação em prédios claros. A preocupação nossa de energia energética é tão importante. Nós temos todas as certificações para usinas, a gente só pega fontes renováveis. A gente tem uma usina solar. Eu falo em usina solar, em colocar, nós colocamos, ela é linda. Depois, se quiser, pode até colocar uma imagenzinha daquilo ali. Linda a nossa usina solar. Então, isso fez uma coisa diferenciada. A gente está na iminência de tirar o selo LEED mais importante que tem. Vamos ver se sai mesmo. Então, a gente ia uma taxa de ocupação elevada o tempo todo. Você tinha falado também de reaproveitamento de água, né, também, né? A gente pega bem lembrado, todos os telhados, como tem uma área de telhado em torno de 60 mil metros de telhado, são 120 mil metros de escritórios, 60 mil metros de telhados, a gente capta toda aquela água, toda a água, e a gente tem chance de ficar com, diria para você, quase que 25% da área consumida lá é captada de telhado, ela passa por um sistema de tratamento, você viu, né, que passa por um aquário com os peixinhos. Sim. Então, assim que ele surgiu na nossa mão, e ele foi uma coisa que me ensinou muito sobre diversidade de pessoas, né, porque a gente tem um respeito imenso com todo tipo de gente lá dentro, diversidade ambiental, muito importante, de culturas, que nós temos lá acho que umas 20 nacionalidades lá dentro, de pessoas, a gente tem desde o call center, aquele rapazinho lá que gosta de trabalhar no call center, ele é mais simples, até o CEO das várias multinacionais que estão lá dentro. Então, isso foi uma coisa muito importante, e hoje eu uso aquilo ali, para a gente cair nos nossos fundos imobiliários, quase que como uma aula para as pessoas que vão, todos os fundos eu convidei, todos, 20, Pátria, BTG, todo mundo já visitou aquilo ali, foi aí a razão de começarem a me chamar para falar, para desmistificar a parte de fundo, quando eu te dizer como é que eu entrei em fundo. Então, aquilo ali foi uma escola. Você tem tantas coisas, você tem escritório em prédio corporativo AAA, você tem galpões retrofitados, você tem depósito, você tem uma praça de alimentação enorme. Então, isso tudo, até obrigado pela oportunidade de falar da Business Park, que eu acho bacana, porque agora vocês estão fazendo um gancho muito importante para fundo imobiliário. E é o que nós vamos fazer num programa que a gente vai gravar o mês que vem, fazer exatamente a ideia do fundo imobiliário. Aquilo ali é um fundo imobiliário. Você me perguntou como eu entrei em fundo imobiliário. Está na sequência? Como é que foi essa migração, né? Então, saiu direto do tijolo para ir para um veículo que investe em tijolo. E até pegar o gancho desse ponto, né? Que assim, é muito comum a gente ver o investidor puro de fundo imobiliário e é muito comum ver o investidor puro que gosta só do imóvel. Verdade. Não é tão comum alguém como você, por exemplo, que é um grande investidor, que está posicionado nos dois. E, então, assim, isso acho que gera uma curiosidade das pessoas e falar assim, pô, as pessoas tinham na cabeça, principalmente que a gente começou a montar essa indústria de fundo imobiliário no Brasil, isso aqui é só para o investidorzinho muito pequeno, é um negócio que não faz sentido para o investidor maior, e a gente sempre defendeu que tem espaço para todo mundo, é um produto que faz muito sentido, e ver você talvez investindo e sendo entusiasta desse produto, isso acho que dá ainda mais força para essa nossa tese. Na realidade, assim, eu sou apaixonado por imóvel. Eu comecei do zero, realmente do zero, né? Em momentos difíceis da vida, né? Eu tive um momento muito complicado, pessoal, quando eu perdi meu irmão, eu era empresário, então são momentos que mudam muito a sua vida. Então, meu enfoque, até uma passagem difícil para mim, a gente era muito ligado, com 34 anos, eu tinha 29, então foi uma coisa muito difícil, e depois daquilo eu coloco o dinheiro como uma coisa secundária na minha vida, mas de verdade, eu perdi uma coisa tão importante na minha vida, e aquilo é uma coisa que eu fui construindo, as coisas aconteceram naturalmente. Eu sabia de fundo imobiliário, eu acho até incrível, eu sou um investidor grande do mercado, e tenho uma carteira importante de locação, desde galpões, prédios, lajes corporativas, prédios. Nunca ia olhar para fundo imobiliário, eu ouvia falar de fundo imobiliário como a maioria dos empresários. Fundo imobiliário é que agora está fazendo muito barulho. Nos últimos 8, 10 anos, muito barulho. É uma delícia esse barulho, é uma delícia, né? Então, por que um cara que nem eu, que pode pegar um terreno, incorpora um prédio, fácil conseguir linha de crédito, tranquilo, faço um prédio, faço ele a custo, o meu yield and cost, se alugar aquilo ali é ótimo, porque eu vou partir da raiz. Só que de repente veio a tal da pandemia. E estou lá no Business Park, olhando, fevereiro, março, e a tal da pandemia veio forte, né? E a gente ficou lá dentro costurando os diversos contratos. A gente nem perdeu muito cliente, né, lá no E-Business, mas a gente ficava lá em outros prédios nossos, eu ficava meio que parado, não tinha muito o que fazer, até que me liga um pessoal de
uma dessas consultoras importantes. Eu começava a falar nome, mas eu não quero mais falar o nome de ninguém, não. Dei muito crédito para muita gente e outros reclamaram. Mas me liga e fala, tem um fundo imobiliário que não é listado. E ele nem estava entendendo o fundo imobiliário que não é listado. Que não é listado é aquele que não, só os bacanas podem comprar. Você não quer entrar? Eu falei, como é que funciona? Vai pagar 0,75% ao mês. Eu falei, 0,75%? Eu tenho que fazer de tudo para conseguir 0,3%, 0,4% nos meus prédios. É assim que funciona, pessoal. O pessoal que está recebendo hoje, nesses últimos 4, 5 anos, essa rendinha de fundo de imobiliário de tijolo. Porque fundo imobiliário de tijolo é prédio. Tá? Sim. É muito importante. Vamos dividir as duas. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Muito importante. Então, a gente está mal acostumado. 6% ao ano é o nirvana para imóvel. É isso. E você tem que contar que aquilo ali é um bem de raiz. Se você tem um imóvel, ele é um bem para sempre. Então, nós estamos lá. Sem contar o trabalho de tomar conta direto de um imóvel versus tomar conta de uma cota de fundo. Né? Nossa! Então começou essa história, daí os caras começam a me ligar. Queremos diferimento de aluguel, queremos... Eu não preciso contar isso para vocês, porque vocês devem ter vivido a mesma dor que eu. A gente viveu isso na pele. A mesma dor. E nisso começa aquela história. Então eu vi que a coisa era longa, que não ia durar só 3 meses. A gente sentava, né? A Ariane às vezes ia para minha casa, a gente ficava lá a manhã inteira. E a gente não parou, a gente ficou no escritório o tempo todo. Uma semana eu fiquei em casa vendo os contratos. Falei, vamos ver se a gente consegue atrasar por 1 semana, 2. No final durou 1 ano e meio praticamente. 2 anos da coisa pesada. E você lembra como a gente ficava sofrendo lá? Uma loucura. Mas aquilo ali foi uma coisa que... eu falei, como é que eu vou fazer? Acabamos todos os investimentos, paramos investimentos, como todo mundo parou. Pé no freio, a gente tinha coisa que a gente ia fazer, a gente deu uma parada. Não é, era um momento de oportunidade, mas era muito estranho. A pandemia foi muito diferente de tudo. Não era uma coisa qualquer. Não é um governo que está mudando, não é o Trump que está taxando. Era uma coisa maior. Mas era uma coisa maior que o ser humano se adapta e tem uma resiliência muito grande, né, Ilan? A gente estava falando sobre isso. Sim. A gente se adapta. E essa adaptação foi eu ficar no meu escritório, eles me ligam, falam desse tal desse fundo. Eu tinha acabado de fazer uma grande venda para um pessoal de storage grande, estava com dinheiro na mão. E eu sou ruim para dinheiro. Eu não sei mexer com dinheiro. Eu sei mexer com prédio. Daí eu liguei para o Seibo e falei, o que você acha? Isso. Vi que ele não estava... Ele estava com coisas que eu não queria. Eu não entendo de ação. Eu não entendo. Me liga esse pessoal e fala, tem esse fundo? Eu vou colocar. E botei uma grana boa. Tanto é que agora é uma pessoa física, um dos grandes lá daquele fundo. E esse fundo não era listado. E passou um mês, vem a rendinha, caiu na conta, eu fiquei assustado. No outro mês caiu na conta. Então, uma historinha que eu conto, isso aí me trouxe para o mundo, para entender o que era fundo imobiliário. E entrando nesse mundo de fundo imobiliário, eu comecei a analisar. Quando eu comecei a pegar os papéis e analisar, comecei a ver balanço, vi o que nós tínhamos e o que não tínhamos que fazer. Acabei vendendo todas as posições daquilo ali. Acabei migrando para um outro fundo, um fundo grande também, que acabou incorporando essas minhas cotas. Troquei por cota do fundo e comecei a entrar no mercado. E quando eu comecei a entrar no mercado, ainda errei muito, hein? Porque investidor grande, não entendeu o que era papel e não entendeu o que era tijolo. Não entendia. Porque não é bem explicado, ainda hoje não é bem explicado. Cabe a nós explicarmos as duas coisas. E o meu enfoque nas minhas entrevistas, nas minhas falas, é fundo imobiliário de tijolo. Por quê? É prédio. Prédio e fundo imobiliário de tijolo é a mesma coisa. Isso tem que botar na cabeça da pessoa. Quer dizer, se você comprar uma cota de um fundo de logística importante, você é sócio daquilo ali. Então, eu comecei a ver que eu fui a algumas reuniões, fiz umas besteiras enormes, né? Porque sou Deus. Só que eu não sou burro. Eu comecei a estudar aquilo ali profundamente. E daí eu comecei a comprar um pouquinho. Hoje, a minha carteira eu tenho 3 empresas importantes. A Espaço Negócios, que são todos os meus imóveis que não são o Business Park e Jardim das Perdizes. Uma empresa chamada Link Property, que é o Jardim das Perdizes, e a Ator Corporativo, os imóveis comerciais de lá. E tem a E-Business Park, que é dona do EB Park. Tudo isso tem por cima de uma road chamada ANG, que é sócia da HS e da L-Seiba. Então, essas empresas, elas têm um tamanho bom, grande, com rendas legais. É grande. O meu tamanho ela é grande. E aí eu criei a divisão de fundos imobiliários. Hoje, ele já é tão importante quanto uma das nossas empresas. E a cada mês que está passando, está ficando tão importante quanto. Porque quando eu entendi que o fundo imobiliário de tijolo era prédio, aí eu entrei fundo, entrei forte. Hoje eu sou entusiasta das diversas áreas. Eu aconselho fortemente a você ter prédios. Não vou falar em fundo imobiliário. A palavra fundo é muito ruim para designar fundo imobiliário de tijolo. Seria assim, pedaço de prédio. Você tem um prédio picado, tem um pedaço do teu prédio. Então eu me entrei nisso e hoje eu sou assim, investidor em várias áreas e em números bacanas. Não?
Em algumas vezes eu fiquei até o maior investidor em pessoa física em alguns fundos. E quando você fala prédio, eu estou entendendo que o prédio numa visão mais ampla, né? Você pode ser um prédio de escritório, pode ser um prédio de logística, pode ser um prédio de shopping. Bem colocado. Não é prédio, vamos ser uma construção. Eu sou sócio de uma construção. Pode ser o grupinho de casinha de vila, é igualzinho a uma laje na Faria Lima, que é igualzinho a um galpão bacanão lá em Extrema. Tudo é igual. É prédio. Quando eu falo prédio, desculpa, vamos considerar esse termo ótimo, é construção. É igualzinho a um flatzinho. Então, você ter uma carteira, é muito comum o cara conseguir crescer na vida, acho que é muito importante ele ter a casa própria, ele constrói a casa, constrói uma casinha de campo, daí ele começa a fazer alguns imóveis de renda. Faz às vezes uns kitnets, ou compra umas casas de vila, ou compra umas lojinhas em bairros separados. Isso ele faz uma carteira que eu acho super importante. É tão resiliente imóvel, é uma coisa muito resiliente. Então, são imóveis de construção. E nessa categoria tem os fundos imobiliários de tijolo. Então, como todo mundo conhece dessa forma, então essa categoria fundo imobiliário de tijolo é uma categoria que, se você analisar direito e comprar certo, e não é difícil comprar certo, eu acho que o cara tem que iniciar. Não acho que fundo imobiliário de tijolo é algo para você assim, vou entrar para multiplicar rapidamente o meu capital. Não. É algo de bem de raiz. Você não vai comprar apartamentinhos pequenos para alugar, achar que no mês seguinte vai dobrar o valor por 2. Você quer aquilo ali para te dar uma base financeira de longo tempo. Eu acho que esse ponto é muito importante, que as pessoas têm, até quando o mercado está aquecido, né? Você comprar uma cota para flipar ela daqui a uma semana, não compra um apartamento para você vender daqui a um mês, né? Assim, e quando está vazio o teu apartamento também não vale zero, né? Tem casos, né, eu já vi várias vezes de um mercado precificar um fundo por conta de um imóvel, de cair exatamente o percentual que aquele imóvel representa, por causa que aquele imóvel está vazio. Então, assim, acho que essa educação, esse conhecimento é muito importante, né, no nosso dia a dia. Sabe o que você falou? Esse ponto é muito importante. A pessoa é ruim. A palavra fundo é ruim para isso. A hora que você compra um imóvel, eu acho assim, as oportunidades, como ocorreram no final do ano, como ocorrem em alguns fundos, a gente estava falando até de um fundo de vocês, existem oportunidades incríveis de você comprar prédio barato. Incrível, de comprar construção barata. Muito incríveis. E a gente acabamos de passar de uma fase agora de dezembro até julho, incrível. Mas ainda tem muita oportunidade para comprar coisas baratas. A hora que você compra, esquece. Sabe uma coisa ruim? Quando o banco te manda no final do mês, quanto você ganhou no final do ano, quanto você ganhou naquele fundo. Então é muito comum para mim, eu noto assim, então o cara tá lá. No início do ano eu comprei um negócio, a cota tava 100. Daí ele pagou 10. Então eu cheguei no final do ano e falei, opa, vou ter 110. Só que a cota caiu de 100 para 85. Eu tenho 95, falei, isso não valia nada. Não, então agora era para ter 110, tem 95. Isso eu ouço direto. Eu ouço direto que gente me pergunta, o que eu invisto? Eu não gosto de dizer, porque fala, quer que eu fale mesmo? Mas ontem me ligou uma pessoa, mas puxa, você me indicou, era 100, eu gastei, entrou 10, passado um ano, caiu para 85, entrou 10, vale 95, eu tenho menos 5. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu queria quase que botar uma venda para você não ver aquela parte do computador que fala valorização da cota. Isso falando de tijolo, não tijolo, muito específico. Não vamos falar de investimentos financeiros, que é uma outra história. Sim. Tijolo, você esquece, amarra você no canto e fica vendo a renda que vai entrando. Muito importante pegar aquela renda e reinvestir. Muito importante, porque você ainda não fez o patrimônio. E eu acho muito importante o cara ter, se ele vai investir em fundo imobiliário, ele ter uma cabeça mais careta, como é a minha cabeça. Eu sempre fui careta, eu não sempre fui, e o meu sócio não, é outra coisa, bem mais ousado. Mas eu sempre fui careta e desde o início eu comprava os imóvelzinhos, alugava e ficava com ele. Sempre, eu tenho imóvel que está comigo há 35 anos. O mesmo imóvel, e eu tenho assim, um cuidado enorme em manter a carteira sempre muito conservada. Tiro uma parcela importante do capital que entra para retrofitar os imóveis, deixar sempre em ordem, como os fundos fazem, né? Então, essa é a explicação que eu digo, a cota caiu, esquece. Olha essa cota daqui a 5, 6 anos, 7 anos. Vê o ciclo. O ciclo imobiliário não tem jeito. Não tem jeito, vai subir o valor. Se não houve uma contaminação por urânio, se não houve um tsunami, o normal, não tem forma de não subir. Não dá. Tá assim, 90% vai subir. Então, eu te pegaria o seguinte, pega esse 100 que você pagou, mas o fundo tal, tá nos últimos 5 anos, ele foi de 100 para 95. Mano, a minha casa que eu moro, ela ficou durante anos. Eu comprei, passou 5 anos, eu fui ver, ela valia 20% a menos. Passa um ciclozinho, ela dobra de valor depois de 3 anos. É um fenômeno do mercado imobiliário que não é que assim, eu estou falando, querendo pregar isso. Pode olhar qualquer coisa. Olha a casa do teu avô que você tinha lá,
Porque a casa do teu avô, o teu apartamento que você comprou, é uma cota do fundo de tijolo. É uma cota, exatamente. Eu fiz uma brincadeira onde eu peguei uma nota de compra de fundo imobiliário, peguei um pedacinho do prédio, cortei, falei, aqui é um pedacinho da tua cota e a tua escritura. É aquilo. A hora que você coloca isso na cabeça e você não começa mais a acompanhar a evolução da cota, a evolução da cota você tem que acompanhar para ver a saúde do fundo. Então, se eu fosse aconselhar alguém como fazer uma carteira de fundo imobiliário de tijolo, eu diria para você, hoje, o iniciante, entra em fundos grandes, com movimento grande. Primeiro, mas antes de mais nada, acho que a gestão é muito importante. Eu estou pulando a nossa conversa, mas a gestão é muito importante. Para mim, número uma coisa que a gente não segue o roteiro aqui. Né? Você se preocupa com o roteiro. Vamos deixar, está muito bacana a rota de vocês, o que vocês propuseram. Não, a gestão para mim é tudo. Gestão em casa. O cara, a mulher que toma conta da casa, sabe? Ela toma conta, o homem, né? Hoje em dia não sei quem fica em casa, a pessoa que está tomando conta da casa. Você chega, a casa tem que estar arrumada, tem que estar com a geladeira limpa. Isso é gestão. Você vê que, claramente você vê como eu sou um péssimo gestor de casa, né? Então, da minha casa. Mas eu vejo que aquela gestão da tua casa é muito importante. Gestão do carrinho de pipoca aqui embaixo. A gestão do cara da farmácia que está aqui embaixo, que é super bonitinha. Você vê que é uma farmácia sem marca, mas está tudo organizado. Né? O New Business Park, nós temos um cara de farmácia. Você olha, é cuidar. Gestão. Então, a primeira coisa que eu vejo num fundo imobiliário é a gestão. Quem é o gestor que está por trás ali do fundo? Segunda coisa eu vejo alavancagem. Eu não gosto de alavancagem alta, porque a gente, assim, acho que é bom e não é bom. Tem que ter muito cuidado. E a gente levou muitos sustos nesses últimos anos, porque a gente não achava que fosse pular de 2 para 15. Então, não é culpa de ninguém, mas a alavancagem é o que eu vejo. E a alavancagem, você podia até entrar nesse ponto, né, que às vezes é um ponto que as pessoas têm um pouco de dificuldade até de entender como é que funciona e tudo mais. A alavancagem, você tem algumas dimensões, né? Você tem a quantidade de alavancagem, você tem o custo da alavancagem e você tem o fluxo de pagamento dessa alavancagem, né? Então, quando estiver olhando sobre a ótica de alavancagem, né, para o investidor é importante ele entender essas 3 dimensões, né? Porque o fundo pode estar com um índice de alavancagem alto, mas com uma taxa muito baixa e um prazo muito longo. Mas tem que ser explicado. Tem que ser muito bem explicado, porque a pessoa fica assustada. Então, como eu faço uma análise muito simplista, quando eu vou na coisa mais fundamentalista do fundo, aí eu analiso como investidor. Né? A gente estava falando de um fundo de vocês que eu até quero, quem sabe, entrar como investidor master nesse aí. Uma coisa que eu acho que é uma grande oportunidade. Está difícil, mas é uma grande oportunidade. Eu acho que, mas a minha cabeça é muito assim, a alavancagem é temerária, muito temerária. Então você tem que deixar muito claro, tem que dar um rating. O rating para mim, assim, AAA, diria para você, gestão número 1. Tem que ter o Willan, Rodrigo. Não, verdade, tem que ter boa gestão, por isso eu estou aqui. Eu não estou aqui porque vocês me convidaram, não tenho para quem falar. Não, eu estou aqui porque vocês são craques. A 20 é craque, entendeu? É resiliente, estão tendo problemas em alguns fundos, mas vocês são bons pra caramba, né? A gente tem tido algumas oportunidades. Quem nunca passou, a gente sabe que é ciclo. Lógico. Né? Assim, você achar que o imóvel vai ficar 100% ocupado. Não, mas isso aí, olha, eu falo, uma coisa que vocês não. Deixa eu olhar para a câmera aquela. Se está desocupado, dane-se. Vai ocupar. Exatamente. Se você está com uma gestão boa e você está com um índice de dívida ok, vai embora, não tem problema, tá? Terceira coisa que eu vejo é a qualidade do imóvel. Claro, qualidade. Então você vê. Então, já que a gente está falando disso, eu quero mostrar um gráfico aqui que é dessa empresa aqui chamada 20. Né? Primeiro eu falei da variação da cota. Aqui tem uma variação de cota, tá aqui, ó, isso aqui, de um ano. O que acontece? Você vê que tem pontos altos, baixos. Isso aqui a gente está pegando justamente o período aqui embaixo, onde falaram lá em dezembro, Trump vai taxar e tudo mais, e todo mundo, o mundo caiu. É onde eu saí comprando. Nesse ponto aqui eu comprei pra caramba. Tá? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aqui é hoje em dia. Então, esse fundo que eu tô falando aqui é o VILG 11. Eu tô falando de um fundo específico. Não foi combinado isso, não tem nenhuma propaganda. Não, aqui, e eu não tô defendendo, porque como a gente ia falar, eu peguei um fundo que eu sou. Como eu sou investidor, eu tô falando como investidor desse fundo. Então, não tô falando pela 20. Eu gosto desse fundo. Então, esse fundo aqui, ó, ele tem essa história. E hoje ele tá com baita de um desconto. Competente pra caramba. Você sabe uma coisa super competente com o VILG. Muito. Mas tá ainda, acho que aqui é 20% de desconto. Tem que comprar. Mas eu não posso aconselhar. Mas eu tô comprando. Tô vendo assim. Mas eu vejo a dívida. A dívida está sob controle, no número que eu gosto. Esse também eu tô olhando. Lá está, sei lá, 14%, 15%. Máximo. Bateu nos 15%, eu começo a ficar preocupado. Então esse fundo é bom. Mas o que eu quero dizer isso aqui? Eu quero dizer nesse gráfico que existe essa história. Mas eu não sei isso do meu apartamento. Onde eu moro, como é que é esse gráfico? Eu não tenho esse gráfico do meu apartamento. Eu não tenho.
Então, isso é a parte ruim. Outra coisa que você falou assim, o fundo imobiliário não é uma renda variável? Acho que sim, o fundo, talvez, esses fundos de papel, seriam renda variável. Eu acho que tijolo não. Você chama tua alocações de imóveis de renda variável? Não, é uma outra categoria. É bens de imóveis. Imobiliários. Bens imobiliários. Então, bens imobiliários é uma outra categoria. Então, isso aqui, por exemplo, é a receita do VILG. Isso aqui, ó. Essa fonte aqui é Clube FI, tá? Isso aqui também, acho que isso aqui é Status Invest. Isso aqui, o verde, esse ano, e o laranja é o ano passado. Se vocês olharem, é muito estável. Se é uma gestão boa, ela é estável. Tá aqui, um ano cai, um ano sobe, mas é estável, como a locação dos meus prédios. Agora pergunta para mim assim, pergunta bem, quanto que dá de renda yield teus prédios? 0,3, 0,4. Agora, por que o Da Vinci consegue dar 0,75, 0,70? Eu falo com eu fiquei pensando muito nesses 4, 5 anos. Por quê, né? Caramba, será que eu sou tão incompetente assim? Não, não é. O fundo, primeiro isso é uma maior sacada de todas, né? Eu posso entrar como sócio de um baita complexo de galpão extrema. Não é fácil qualquer entrar nisso. Não é fácil. Você pode entrar com um baita de um sócio. É fácil construir um ativo desse. Construir a parte ambiental. Mas no dia para a noite, eu quero hoje. Agora de tarde eu vou comprar aqui uma cota de qualquer um desses fundos, eu vou virar sócio. Isso, gente, é duro. É a tua casinha que você vai ficar no stand, vai comprar um apartamento, vai esperar reformar, vai esperar o cliente não vai te pagar, e você é monoativo. Aqui você é pentativo. Então, de novo. Você está falando, né, uma das características do fundo imobiliário, a gente sempre fala um pouco sobre isso, né? É que você, o investidor, escolhe o tamanho do investimento que você faz. Claro! Quando você vai comprar um imóvel, é o imóvel que determina. Você fala assim, eu quero comprar aquele apartamento, você precisa ter aquele cheque todo daquele apartamento. Você quer comprar um galpão... E é um apartamento. É um apartamento. Então, esse cara, de novo, aqui, ó, que também eu vi, aqui é a relação do que eles têm. Eles têm aqui, ó, um monte de imóvel, além de investimentos em outros fundos. Mas o muito importante é imóvel. Essa coisa de você ter um monte de imóvel é diversificado, né? Eu estava lendo, porque antes de começar nosso bate-papo, agora de manhã eu comecei a olhar, falei, o que eu vou analisar? Qual deles? Eu acho que a gente aqui tem que falar no fundo que eu sou sócio, não é porque eu tô querendo fazer propaganda. Eu tenho 25 a 30 fundos na carteira. Esse é um dos fundos em porcentagem quase que iguais. Mas aqui, dá uma olhadinha, vocês têm 7 estados, 15 ativos e 55 locatários. Essa posição acho que é de uns 3 meses atrás. Isso é muito diversificado. E um fundo que passou... passamos por um momento de uma vacância no fundo chegou a bater ocupação de 89%, quase uma vacância quase de 12%. Então, assim, e acho que é isso. E agora tá quanto? 99%, quase 100%. Então, assim, a gente foi fazendo um trabalho e que não é da noite pro dia. Né? Assim, tivemos uma vacância grande no Rio de Janeiro, hoje o Rio de Janeiro está 100% ocupado. Então, assim, a gente trocou um locatário que saiu, a gente vai lembrar bem, a L'Oréal, que ocupava 40 mil metros no Caxias Park, e a gente tivemos outras vacâncias nesse ativo, e trocamos agora, depois de quase 2 anos trabalhando em comercialização, por diversos locatários. Então, acho que o imóvel é isso que você falou, o imóvel é um ativo resiliente. Mas então, você esquece, tem que trabalhar ele. É a história que eu falei no início, a cota valia 100, passou um ano, vale 85. Isso para qualquer segmento. Esquece, não vai olhar aquilo, vai olhar isso aqui. E essa coisa aqui eu vi assim, aqui de novo a fonte é o Clube FI. Está 22% descontado. Tem que comprar, entendeu? Você é auditado por quem, esse cara aqui? Vocês são auditados por quem que audita vocês? Acho que hoje... Você a cada 3 anos muda, né? Então, não, é auditado por alguém bacana. É na primeira linha. Tá? É auditado. Não sei por quem que é auditado. E ele tem uma avaliação pela Colliers. Então, gente... Como é que você consegue dar mais do que eu? Porque primeiro que você não paga o imposto, que eu tenho que pagar. Você pode fazer uma equipe top. Então você consegue colocar um belo cara de obra, um belo cara de administração, um belo cara de contato com o cliente. Então isso o investidor solo não consegue. A gente é uma equipe de 30 pessoas trabalhando. A gente trabalha muito bem entre terceirizados, entre CBRE, Cushman, que trabalham com a gente administrando nossos bens. Mas eu noto a qualidade do trabalho que vocês fazem, vocês que eu digo não 20, vocês fundos imobiliários grandes, tá? A qualidade é muito intensa, porque vocês têm, se é um cara que tem na direção alguém bacana, e você tem uma equipe por trás, você tem que analisar quem são os caras, assim, tem muita gente ruim no mercado, muito. É isso que é uma pena. Mas se você pega os grandes, ligados a grandes grupos, que você sabe, já fizeram besteira. Não, a 20 já fez essa besteira, a XP já fez aquela besteira, o BTG já fez. As besteiras acontecem. Só que cada vez mais
esses executivos, esses caras estão mais preparados. Acho que o mais importante é você aprender com as besteiras. A gente está falando isso todo dia, né? Nos Estados Unidos, assim, se valoriza muito caras que já quebraram, já, né, tiveram essas experiências como aprendizado, né? Assim, você tem um cara que já sabe lidar com a crise. E o mais importante é a gente aprender com os erros, né? Então, assim, a gente saber corrigir a rota. Isso é engraçado, né? A gente falou isso que o Leandro estava lembrando, né? A gente estava conversando com uma pessoa de fora. E aí você vai para o mercado de venture capital, né? O cara que quebrou 3, 4 empresas nos Estados Unidos, ele é valorizado. Claro. Assim, ele aprendeu com esse negócio, ele tem a chance maior de repente não quebrar dali para frente. No Brasil, você tem aquela coisa do aventureiro que aparece e chega pela primeira vez e todo mundo dá um crédito para ele, já teve gente, assim, todo mundo da política, assim, aparece do dia para noite um cara, todo mundo vira o mais votado, um cara que ninguém nunca fez nada pela política. Então é uma coisa característica do Brasil, mas como você está falando, acho que a gestora, no final das contas, é uma peça bem importante. Para mim é a mais importante, não é bem, é a mais importante. E a gente estava falando, um time aqui, a gente trabalha mais de uma década junto, né? A gente já passou isso, cara. Vocês são amigos. Amigos, Sabe trabalhar com amigos? Já passamos por diversos momentos muito difíceis, né? Temos diversos desafios aí que a gente passou e tenho certeza que vão passar muitos ainda. Mas eu sinto que vocês... É num casamento, né? Você tem aí nasce o filho, depois o filho cresce, sai de casa, enfim. Então, a gestora, o time da gestão, de gestão, a gente valoriza muito, assim, obviamente os skills, mas essa coisa de trabalhar muito tempo juntos. E lá não é uma delícia você ir de manhã trabalhar feliz? Pois é. Não, você chega e fala, que legal, né? Vou ver o Rodrigo, que legal, vou ver. É verdade, é muito importante. Tem dias que você está de saco cheio, lógico, brigou em casa, ou então o trabalho, ou alguém está analisando um fundo seu que você vê que está muito difícil para levantar, né? Que a gente pode até conversar sobre vários. Mas eu acho que o management é muito importante, o cara que está à frente. Depois, com certeza, como eu falei, a alavancagem, tem os produtos. Coisas sobre ativos desocupados. Claro, a pessoa que está fazendo uma carteira, ela quer a renda. A renda, ela busca a renda, mas é muito perigoso rendas muito altas. Quando o santo quando a esmola é grande demais, o santo desconfia. Tem que desconfiar das coisas, mas tem coisas que são muito baratas mesmo agora. Mas você vê, gestoras importantes, fazendo um trabalho importante, é que aparecem várias ofertas no mercado, que são ofertas que não são bem explicadas. Por exemplo, o cara faz um lançamento extremamente alavancado, para daqui a 2 anos começar a pagar a alavancagem, nesse período o yield o cara vai receber de dividendo, chega a 15% ao ano. É uma mentira. Tem que falar, 15%, mas pode ser que daqui a 2 anos vai ser 0. Nós temos que pagar a conta. Então, se for bem explicado, não tem erro, mas geralmente não é bem explicado e o cara entra comprando coisas erradas. Então, meu conselho para quem vai comprar, vai fazer uma carteira para renda, eu acho que tem que comprar de grandes empresas, fundos grandes, com administradores sérios por trás, fazer essas coisas que vocês fazem de falar com o público. Se eu pudesse dar uma sugestão da comunicação de vocês com o público. Por favor, isso pra gente a gente sempre tenta trazer novidades, tentar, de certa forma, aprimorar esse modelo de comunicação. Cada vez o desafio vai aumentando, né? O número de investidores agora de fundo imobiliário já chegamos em 2.800.000, se Deus quiser vai crescer muito para frente. Quanto mais gente como você poder dar subsídios pra gente, ótimo. Eu entrei nisso aqui muito independente, né? Eu entrei para falar porque eu não queria falar assim, foi muito, muito fechado, por questão de segurança, por questão de não querer me expor. Só que já são quase 6, 7 ou 8 entrevistas, que vão sair várias, porque estou muito feliz com o retorno que está dando para as pessoas que mandam mensagens para nós. Então eu estou feliz com isso, não quero ter canal meu, eu quero falar através dos diversos canais. Eu quero passar conhecimento e credibilidade, porque eu não sou ligado a 20, não sou ligado ao BTG, não sou ligado ao Pátria. Eu sou ligado aos meus imóveis, eu quero investir. E eu quero dizer o seguinte, que você comprar cotas de fundo imobiliário é uma família diferente de ações, que é diferente de LCD, que é diferente... São coisas diferentes. Você está comprando esse nosso universo de fundo imobiliário, eu diria assim, são 2 grandes universos. Os tijolos, que são as construções dos prédios, e os financeiros. Querem falar fundo de papel, bonito, papel, mas é dívida. Então você tem que ter consciência que você está comprando uma dívida, que é legal ter dívida, não é que é ruim ter dívida. É bom, mas no teu gráfico, tanto é que eu divido de 2 formas a forma como eu vejo, que eu sugiro que as pessoas vejam os investimentos. Eu quero investir. Quer investir? Depende da fase da tua vida, que é um pouco de risco, mais jovem, sei lá, 30, 40, até 50 anos, quer um pouco mais de risco, entra em ações, em coisas de longo prazo, entra em construções, incorporações, coisas que sejam muito interessantes. Pode comprar
algum REIT nos Estados Unidos, que eu acho que é interessante, mas a renda é muito baixinha. Pode fazer um monte de coisa. Ora, quero fazer. Desde o início eu faria já uma base. Você não tem a tua casa. Você tem que comprar casa para morar. Você tem que comprar as suas coisas básicas. Tem que ter a poupança mínima. Tem que ter. Você quer ter o relógio bonito, o carro bonito? Vai ter, mas tenha depois que você tenha o principal, que é a estrutura. As pessoas pecam muito nisso. É muito normal. Esse ano eu vi pelo menos 2 pessoas que morreram. Pô, você tinha certeza que o cara tinha tudo. Carro bonito, tal. Quando você vê, ele vivia o dia a dia. E com casa bacana, em condomínios lá no interior bacana, ou executivos bacanas de São Paulo, mesmo pessoas que morreram recentemente, 2 ou 3 jovens. A gente tem que pensar que a vida acaba. Pode acabar com 110, mas pode acabar com 30 anos de idade. Então você tem que fazer a tua base. Então eu vou dividir em 2 grupos. O grupo que é para fazer patrimônio, fundo imobiliário de tijolo, fazer patrimônio, e o outro é investimento. Então aqui eu peguei um gráfico aleatório qualquer, esse aqui é da Finclass, né? Esse gráfico aqui ele coloca os vários investimentos, e um deles aqui é fundos imobiliários. Para mim, esse fundo imobiliário aqui é fundo de dívida. Eu não vou colocar nesse gráfico aqui os meus prédios. Tanto é que se você quiser investir, investe. Tá aqui, ó. Aqui o cara tem investimento em renda pós-fixada, fundo imobiliário, internacional, alternativo, ações, tem tudo. Tá aqui. O fundo imobiliário, nesse gráfico, para mim, isso é só pictórico, é só para informação. É investimento. Eu vou comprar VCRI, eu vou comprar fundos de... Não quero citar nome, né? Eu vou comprar fundos de dívida, eu vou comprar atrelado ao CDI, atrelado ao IPCA. É legal ter, eu teria, mas é uma dessas categorias aqui. A hora que você fala, eu vou comprar fundo de tijolo, esquece esse cara. Não é mais esse cara aqui, tá? Deixa pra lá. Tchau. Esse cara aqui, ó. Então eu vou comprar aqui. Esse aqui é uma página nossa do imóvel comercial. A gente tem uma página com todos os nossos imóveis, que é uma das páginas. Tem muito imóvel lá dentro. Então aqui, tem uma laje, tem um prédio, tem várias coisas. Isso aqui é tijolo. Isso aqui é prédio. Podia ser uma casinha da vila, podia ser a casa na praia que você faz Airbnb. Isso teria que estar junto com a cota desse cara aqui, ó, do VILG. O VILG está junto com esse cara aqui. Isso é tijolo. Então eu tenho uma laje, tenho uma casa na praia que eu alugo, e eu tenho uma cota do VILG. Isso aí é tijolo. A hora que você separa as categorias, você não vai mais se preocupar com aquela coisa que eu falei, a cota está 100, hoje que eu para 85. Não. Se você fala em fundo de papel... Isso que eu ia falar assim, por que para você é tão diferente? Para mim, eu acho que eu tenho eu tenho uma opinião muito parecida com a sua, mas eu queria ouvir um pouco da sua visão. Por que é tratamento diferente? Porque o investidor tem que olhar... O investidor tem que olhar o seguinte, o investidor tem que olhar, vocês têm fundos de dívidas, né? E vocês têm fundos fechados. Vamos falar sempre em fundo aberto. Eu estou falando para aquele fundo que você pode investir, que eu posso investir. O fundo de tijolo, a opinião que o meu querido Rodrigo aqui tem, a hora que você compra, hoje eu estou com uma lista que eu quero comprar umas 12 coisas hoje de tarde. Vou tentar comprar, e é gostoso, sabe onde eu compro? No meu aplicativo. Hoje eu estou comprando no C6. Fácil, né? No C6, fazer propaganda do C6. Eu chego lá, ou na XP também tem coisa, mas no C6 eu vou lá e compro. Quando eu vejo, fica lá na fila para comprar, comprou. Não posso comprar posições grandes. Mas dá para comprar, você quer comprar, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Se eu quiser fazer uma posição maior, sei lá, R$3 milhões, e talvez eu vou atrás de uma... Não, sempre não, corretora, eu compro através do BTG, coisa mais. Então, mas na hora que eu comprei, cara, eu vou dormir à noite e falo, que bacana! Eu passei em frente a um galpão lá em Alphaville, um pedaço desse prédio aqui é meu. Eu estou deixando o William trabalhar para mim. Graças a Deus, não tenho que eu trabalhar. Estou cafetinando. Estou fazendo ele trabalhar. O Catar não vai ligar para você. Não vai ligar para mim. E a renda já vem no mês seguinte. E está dando isento. E está dando mais do que dá meus prédios. Eu só esqueci de falar por que eu consigo 0,35, 0,40, 0,50, vocês conseguem 0,7. Porque vocês têm uma possibilidade de ser grande, né? No caso, por exemplo, desse fundo aqui, ó, do VILG, vocês têm quase 600 mil metros quadrados. É muita coisa. Então vocês têm muita coisa. E uma força de venda muito grande. E como você trabalha com grandes clientes, a coisa melhor do mundo é trabalhar com multinacional grande para fazer negociar. Porque os pequenos, negociar para pequeno é difícil. Esse cara é mais complicado para negociar. O renda urbana é o mais complicado. Porque tem um dono do lado de lá. Quando você tem um dono do lá é complicado pra caramba. Agora, as multinacionais, eles querem faturar, não querem perder tempo. Querem que você entregue para ele um bom prédio. Não querem ter preocupação com o prédio, então ele paga um pouco a mais. Então, é a razão pela qual você não vai pegar um galpão ruim, um prédio ruim no VILG. Você está preocupado sempre com coisas boas. Você pode pegar uma coisa ruim como negócio. Entrou no negócio, retrofita e aluga. Mas essa é a diferença. Então, você perguntou, qual é a diferença? Eu sou dono de prédio. Eu sou dono de construção. Segunda coisa, a hora que eu entro nos fundos de papel,
que é incrível o fundo de papel. Muito legal. Eu acredito muito de dar dinheiro para o mercado de construção civil. Muito. É um mercado que você consegue ver, você consegue analisar. Eu sei analisar, mas às vezes um cara ligado a um banco ou uma 20 que sabe lidar com crédito melhor do que eu para analisar. Tanto é que eu vou atrás, eu liguei para o Ricardo Figueiredo, eu liguei para o Danilo lá do Clube FI. Eu entendo da coisa, mas eu quero dicas. O que é bom? O que é bom? Daí quando o cara fala, eu falo, não, calma lá, tá financiando a Iven, eu tô financiando essa construtora que eu não conheço. Eu analiso os papéis que estão dentro. Mas é interessante o negócio. Papel não varia mais do que 10% para cima e para baixo. Papel é investimento de dívida e é muito interessante para renda. Ele dá um dividendo momentâneo muito maior do que o do tijolo. O tijolo é picadinho, é ao longo da vida. É ao longo da vida, do período que pode durar. O ciclo imobiliário pode durar 10, 20 anos. Eu tenho imóveis meus que ficaram 10 anos parados. 2 anos depois, eles triplicaram de valor. Eu tenho um prédio que é um call center na frente do metrô Barra Funda. Paguei 3 milhões, gastei mais uns 3 milhões para colocar no prédio e ao longo dos anos ele me rendeu a vida inteira. Esse prédio já valeu 5, 4, 3, última avaliação 43 milhões. Essas estilingadas que dá é só mercado imobiliário. Por quê? Porque a cidade muda, a localização muda, né? Não tenha dúvida. E aquela coisa... Pode ter um terreno que era uma região que não valia nada, de repente a cidade, né, o plano de urbanismo mudou para lá e isso muda completamente. De novo, às vezes demora 5, 10, 15, 20 anos. O imóvel é longo prazo, né? Não tem jeito. Você sabe que você falou dos fundos de papel de tijolo? Pode aparecer bastante fundo de papel, porque é importante ter. E você vai, e como eles são muito mais, para mim, eles são muito mais fluidos. Você pode comprar e vender com mais fluidez. Eu não faço isso com tijolo. Eu não especulo com tijolo. Eu só saio do tijolo se eu sinto alguma coisa que eu vejo que não está legal. O cara não está fazendo um trabalho bacana. Mas é raro. Você pega... Você teve ano passado uma preocupação com um fundo de shopping grande, mas você viu que tem um cara competentíssimo por trás, saiu bem na coisa. Ou alguma coisa que aconteceu num shopping do Visc, por exemplo. Mas você vê que tem gente boa por trás. Não tem erro, não tem problema. Os fundos são de gestão ativa, né? Assim, sendo fundo de gestão ativa, você, como investidor, se você confia na gestão e está acompanhando, está confortável com aquela gestão e com os ativos, você sabe que o gestor está ali na frente e vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Sim. Seja alocar um imóvel que está vazio, seja vender um ativo que precise vender por alguma questão, ou eventualmente até comprar bons ativos, que é o que a gente mais faz quando o mercado está... Vocês sabem fazer. E outra coisa importante, os caras sabem comprar. Não tem jeito. É uma outra história. E aparece muita oferta para vocês. E aparece. Vocês têm boletas grandes. Hoje, uma coisa legal que está acontecendo, deu uma preocupação ano passado, ano retrasado, que não dá para fazer emissão. A cota cai e fazer uma emissão abaixo do valor é difícil. Tem momentos que eu acho que são necessários. Eu até faria emissão abaixo do VP que vai consertar o fundo. Que nem a minha empresa. Às vezes eu tenho que pegar um dinheiro num custo maior. Paciência, eu preciso daquele momento cobrir aquilo. Mas é difícil você explicar. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa e dar um cheque em branco para o administrador numa emissão abaixo do VP é complicado. Mas essa política agora de troca por cotas, isso é incrível. Muito legal. Então, você vê grandes fundos fazendo isso, né? Eu quase que falo 3 agora, mas não vou falar. Mas grandes fundos fazendo movimentações bacanérrimas e estão crescendo a posição dos fundos pagando por cota. Eu mesmo me ofereceram no prédio lá de Jundiaí nosso trocar por cotas. Eu estou analisando fortemente, porque, cara, não é que vai me dar muito mais se eu trocar por cotas, mas não vou ter mais que falar com o cliente, né? Vou estar lá, né? Eu vou só ligar para o William e falar, meu, o que você está fazendo? Não. Você vai trocando um imóvel que você tem, direto, um portfólio diversificado. Por essa coisa cheia de imóvel que você tem. Não, é incrível, quer dizer, então, eu acho. Mas eu acho que, sei lá, fundo de papel, eu estou começando a crescer eles na minha carteira, mas como eu estou crescendo debênture e como eu estou crescendo alguma coisa com dívida de agro, imóvel agro, mais complicado. Você vê que tem 2 no setor agro que eu gostei, que são 2 caras bons aí, que eu falei com os administradores, até marcado reunião semana que vem, na outra semana, quando eu vou estar de viagem. Tem gente muito boa, né? O cara do agro tem que estar com a bota, com o chapéu de boiadeiro, isso também tem facão do lado. Não. Exato, isso aí também é importante para todos os segmentos, né? Assim, você tem que ter os especialistas, né? Porque se você... Não adianta o cara que chegou no mercado financeiro só fazer conta e achar que ele vai ser um bom investidor de imobiliário, né? Você precisa conhecer do tijolo, você precisa saber ali como é que é a dinâmica daquilo ali funciona. Tijolo é complicado, viu? É pouca gente que entende. E do segmento, né? E voltando só para a questão do papel, né? Uma coisa que a gente... eu gosto de fazer esse paralelo, que eu acho que o fundo de papel, ele se compara muito com
juros nominal, né? Porque por mais que o papel seja indexado à inflação, a inflação mais um spread. Sim. Aquele spread Sim. mais a inflação se converte num juros nominal, e esse juros nominal ele é pago periodicamente, normalmente é mensalmente e tudo mais, e aquilo tudo é distribuído para o investidor. Razão pela qual, como a gente fala na linguagem do mercado, que a gente vai carecando o fundo, né? O fundo tinha cota 100, ele acruou do 100 para o 100, subiu 1%, por exemplo, com rendimento. Quando chega a 1%, você distribui e volta para a cota 100. E nada faz com que aquele valor base daquele 100 mude, a não ser que as taxas de juros mudem ao longo do tempo. Ou o risco de crédito do investidor piore, ou tem uma inadimplência, alguma coisa nesse sentido. O tijolo, você deveria comparar, né, com o NTN-B, com juros real. Porque o que você está distribuindo para o investidor é só o componente do spread. Claro. Porque a inflação ela está corrigindo os contratos de locação, que está, por sua vez, valorizando o prédio que você tem. Então, e fora as valorizações que acontecem de tempos em tempos. Então, essa questão que eu queria puxar para você para ver a sua opinião, a mim me incomoda você olhar e falar assim, o IFIX, rendimento do IFIX. O IFIX ao longo do tempo mudou. Se você olhasse lá 10 anos atrás, a percentual que tinha de fundo de papel era 10, 15%. Hoje já tem quase 50%, mais 40%. Então, se você pega o yield do IFIX comparado hoje com lá de trás, são yields que falam de bases de fundos de naturezas muito distintas, né? Eu acho que deveria ter a própria Bolsa poderia fazer essa iniciativa, ter o IFIX tijolo e o IFIX papel. Você falou uma coisa muito legal um pouco antes. Você falou da NTN-B e IPCA+, né? E comparou a imóvel. Até dá para fazer uma brincadeira legal. Falando na próxima entrevista, eu vou usar esse negócio aí. Por quê? A NTN-B e IPCA+, marca só o mercado, né? Exato. Muita gente compra CDI não é marcar só o mercado. Hoje, já dá o dinheiro, ele não tem Vai marcação, acruando, né? ela vai acruando. O IPCA+, então a cotinha hoje o Tesouro lançou a 100, daí o mercado está pagando a mais, ela vale 100. Só que o mercado valoriza ele para baixo ou para cima de acordo com... O imóvel vai exatamente inverso, né? Como você falou. Ele é inverso. Né? No caso aqui, a renda sobe quando o cara sai comprando, porque ele paga mais barato, ele está pegando o yield melhor nesse papel do Tesouro. Uhum. No caso do imóvel, o que ele fez? O imóvel, nesse momento, ele ganhou valor e o aluguel, teoricamente, ele é um yield menor sobre aquilo. Realmente, é muito inverso a coisa do dinheiro para isso. Para mim, como que é importante a coisa de desvencilhar a aplicação financeira do imóvel? Eu vejo o imóvel como uma coisa perene, de longo prazo, né? Você perguntou uma coisa, eu vou voltar na outra pergunta. De longo prazo, eu não vou olhar se aquele troço vai subir ou vai descer, eu fico olhando naquilo e pego o yieldzinho. No caso dos fundos de investimento de papel, essa coisa de carecar, esse tema é gostado, de carecar, você vai todo mês distribuindo, né? Eu tenho agora um investimento em papel, está dando 1,09 ao mês, já livre de imposto. 1,09, 1,08, alguns 1,18. Nossa, é muito melhor comprar isso aqui do que comprar o VILG, vai dar 0,75. São dois animais diferentes. Se você quer pegar aquilo ali de papel, você mensalmente teria que tirar a inflação e depositar e comprar mais cotas do fundo mensalmente. Aí você pode pegar o fundo de papel e tratar ele como você faz com o imóvel. Exato. O imóvel, naturalmente, que é legal fazer isso também, viu? Se você tem uma boa carteira de papel bem diversificada e tem uma consciência de todo mês reinvestir pelo menos a inflação, eu reinvestiria tudo. O cara não precisa de dinheiro, reinveste tudo. É bem interessante. Não é bom como tijolo, tá? Sim. Até que por isso que eu acho importante papel. Mas o cara tem que ter disciplina. Aí o advisor vai ajudar muito ele. No tijolo difícil, o advisor não tem. O cara não vai entender tijolo. Não vai ajudar muito ele. Mas você me perguntou uma coisa no final que eu não te complementei. Do IFIX, né? De ter o IFIX. O que acontece? O IFIX ele nasceu para fazer fundo imobiliário, que é tijolo, que é papel. Uma loucura isso. Você pega um índice para corrigir tijolo. Quer dizer, a minha casa que eu moro, o que tem a ver com um fundo baseado em um CRI, baseado em CDI ou baseado em IPCA? O que tem a minha casa a ver com isso? Então o IFIX ele tem esse erro, sim. Teria que ter dois índices, um só de tijolo e outro só de papel. Acho que seria legal. Eu andei acompanhando no final do ano essa queda que deu. Ela não foi maior por causa do fundo de papel. Sim. Se você olhar o IFIX, ele não caiu mais porque o fundo de papel começou o índice. Mas o tijolo fez assim. Mas você tem que olhar aquele cara. Então, sugiro, pode manter o IFIX, que é legal, um balizador bacana de temperatura de mercado, de som do mercado, o IFIX. Mas faz um IFIX TIG e IFIX financeiro. Não quero chamar de papel, financeiro. São duas coisas. Porque esse mercado de financiamento de imóveis que o fundo de papel proporciona é bem legal. Você tem debentures, você tem agro. O nosso é muito importante. Então,
nós temos que tomar muito cuidado com esse dinheirinho. Acho que tem que ser, nós íamos falar um pouco talvez de tributação, acho que é legal a gente falar. Então, mas é isso, 2 índices diferentes, tá? A gente já está começando a se aproximar aqui do final, porque a conversa é boa, ela vai fluindo. Mas acho que é legal a gente falar só tributação rapidinho. Não, a gente vai falar, vai puxar mais alguns temas aqui ainda de terminar, a gente vai conversando, a conversa vai puxando outra e a gente daria para fazer 5 horas de podcast. É gostoso, mas... Não sei se os investidores todos vão ficar até o final, mas a gente aqui ia gostar de se divertir. Pelo menos. Mas a gente tinha que botar uma cerveja aqui na mesa, botar uma... Mas aí a gente chama os investidores para citar. Só não pode botar algumas bebidas alcoólicas hoje em dia, que o pessoal está dizendo que está misturando coisa que não deve, então meu Deus isso aí do céu, tem que evitar. Mas enfim, falando um pouco da questão da tributação, né, que você já puxou aqui o assunto, esse é um fantasma que assombra o mercado de fundo imobiliário. Quase que antigamente era ano sim, ano não, virou quase que ano sim, ano também. Alguém vem com uma ideia mágica de falar assim, não, temos instrumentos isentos, temos que tributar esses instrumentos isentos, porque isso é um absurdo, porque se você tem outros instrumentos que são tributados, você está gerando uma diferença de tratamentos, etc. E assim, as pessoas têm uma dificuldade um pouco de entender o que é aquele dinheiro que está indo para o investimento fundo imobiliário e como é que aquilo ali reverbera do ponto de vista da economia do Brasil, né? Mas o fato é que hoje tem uma medida provisória, que é a 1303, que foi editada pelo governo, né, pelo Executivo, em junho, e que ali na proposta inicial dizia eles quiseram mudar a terminologia dos fundos isentos ou dos produtos isentos para fundos com benefícios, né? Seriam os fundos, eles deram um nome que agora me está me falando o nome aqui que eles intitularam, mas que você teria ainda algum benefício, mas não seria a isenção total. E ali principalmente tinha uma questão de LCI, LCA, né? Que é dinheiro de financiamento muito para captação de bancos, CRI e CRA, mas também pegava os fundos imobiliários e os FIAGROS. Esse negócio está em discussão, tem inclusive, ia ter ontem, foi adiada a discussão lá na Câmara Mista do Senado do Congresso para poder depois ser votado, tem que passar por um crivo aí, né, legislativo aí de aprovação, mas o fato é que eu queria trazer mais para o conceito. Na sua visão, esse produto fundo imobiliário faz sentido ter essa isenção tributária ou é uma aberração e a gente deveria pensar que ele deveria ser tributado igual, por exemplo, um CDB bancário, por exemplo? Deixa eu te dizer uma coisa muito, muito importante. Primeiro, o governo está mexendo num vespeiro muito grande. Não tem vários incentivos de Minha Casa Minha Vida, vai dar o Vale Gás, e vai dar o Vale isso, vale aquilo, que é várias coisas que eu acho muito bengala. Acho que tem que ajudar a população pobre, mas tem que tomar cuidado para não virar um país voltado a produzir para só dar dinheiro, distribuir dinheiro sem sentido nenhum, sem uma análise. Isso é ruim. Outra coisa, fundo imobiliário mexe com uma categoria muito, já grande, perto de 3 milhões de pessoas que fazem acontecer. É você o executivo, é o professor, já é o cara, é o garçom, é uma classe média. Tem os bacanas lá, os Sidneys que investem, mas tem lá os pequenininhos, o office boy aqui também que investe. É uma classe que as pessoas estão se baseando naquilo para se aposentar. Não é para especulação. Então você fala assim, o fundo de papel é especulação. Não é especulação. O cara ainda tem que fazer um trabalho hercúleo para poder pegar aquilo ali e juntar. Então, você está mexendo com um vespeiro muito grande, que é muita gente que hoje investe para o governo taxar em 5%, 10%. Então, e o ticket médio, não sei se você tem essa informação, mas ele varia de 10 a 15 mil reais. É uma loucura esse tipo de coisa. E outra coisa. Então, são pequenos investidores na sua grande maioria. Financia uma indústria por trás. Poderosa. E você não tem que... Porque que gera assim, emprego. Não, gera construção. Não, isso aí eu vou dizer assim. Então, eu vou dar um passinho atrás no tal do IOF. Você criar um imposto naquele cara que está precisando de dinheiro. Então, eu estava falando outro dia com um cara, ele tem uma padaria, estava meio mal, teve que pegar 100 mil reais, teve que pagar indenização, mas pegou 100 mil reais. Só que os 100 mil reais, o governo tirou dele, antes de começar, 13,5%. Ele levou para casa 96.500 reais. Só que ele paga juros sobre 100 mil. Isso. Ele paga juros sobre 100 mil, que é um juros que já está lá nas alturas, porque ele é um devedor duvidoso, então, infelizmente, eu vou ter que cobrar um juros maior de você, sobre 100, sobre 96. Então, o juros vai para 25, 27% ao ano. Então, você começar a taxar, eu acho burro fazer esse tipo de coisa. Você taxar empréstimo. Taxar empréstimo é uma coisa idiota. Não existe. Eu faço uma movimentação nos Estados Unidos, eu pego o dinheiro, trago para cá, levo e devolvo, entra e sai da conta com uma facilidade imensa. É empréstimo, é dinheiro que entra e sai. Por quê? Eles querem movimentar a economia. Então, IOF para mim é o maior crime que existe. Crime! IOF não tinha que nem que existir, para nada.
Eu acho que você pega um empréstimo para fomentar a economia, fomentar a farmácia, fomentar a grande indústria, fomentar a compra de uma casa. Já tem um imposto de empréstimo? Não existe. Imposto de empréstimo, para mim, é ridículo. Você taxar fundos imobiliários, que eu acho que você está mexendo com uma cadeia de muita gente. Fundo imobiliário, como o William falou, está financiando uma indústria enorme, uma indústria importante. Cara, e é tão pouco dinheiro. Geradora de emprego. Gerador de emprego. Mas gerador de emprego imenso. Você começar a taxa. Para quê? Taxa outra coisa. Tem uma coisa chamada imposto de renda. Taxa imposto de renda. Taxa mais, você tem mais dinheiro. O imposto de renda é uma coisa que é imposto justo. Imposto sobre a renda. Já fez tudo na renda, vou aumentar um pouquinho mais. Agora, taxar empréstimo, taxar fundo imobiliário que está financiando produção, taxar fundo de água que está financiando a agricultura. Ah, tem muita gente importante. Não. Se você tirar esse dinheiro e começar a taxar, eu, por exemplo, volto à construção. Eu vou voltar para fazer com o prédio. Uma pena. Eu estou, num momento que eu estou começando a falar de fundo imobiliário, estou querendo que as pessoas ganhem dinheiro. Tem gente, eu recebo de e-mail que a gente tenta responder todos, para ensinar as pessoas, para mostrar que essa coisa do tijolo, imagina começar a vir. Não é que tem 5% do déficit, não tem nada, tem que ter 0% de imposto. Para mim é clássico. E que é, inclusive, o padrão americano, né? Sim. Dos REITs americanos, que para o investidor individual, pessoa física, você tem isenção de imposto. Né? Ele tem isenção de imposto numa certa categoria, e se por acaso tem alguns impostos com dividendos, por exemplo, ele compensa no imposto de renda dele. É. No nosso ele não compensa nada. Pagou o imposto, acabou. É definitivo. Aí ele compensa. Eu tenho vários amigos investidores lá em REITs nos Estados Unidos, que para eles vale a pena. Ah, tem o dividendo que foi taxado em 30% lá. Só que ele entra no imposto de renda dele e de repente ele paga 12% de imposto. Ele tira a escola, tira o carro e tal. Aqui no Brasil, a coisa mais simples de toda, porque o Brasil tem um sistema hoje de controle. O Brasil é um país muito especial. Se puder, quero terminar falando do Brasil, tá? Mas, cara, não tem lógica você taxar empréstimo de nenhuma natureza. Nenhuma. Não é só fundo imobiliário. Não tem que taxar empréstimo. Empréstimo tem que sair livre pro cara. Dele vai lá, paga. Só aumenta a taxa, né? Do custo. Não, o William vai produzir lá os prédios dele, vai pagar, vai contratar quantas pessoas? 30, 40 pessoas trabalhando com vocês. Esses caras vão estar pagando os impostos dele, vão estar comprando coisa, pagando imposto. Essa farmácia que eu te falei, ou essa padaria, o cara ia colocar, faltou R$3.500, tanto é que na prateleira dele, uma parte não vai ter lá, não vai ter um tipo de pão, porque o governo taxou antes. Se tivesse aquele dinheiro lá, aquele lá ia gerar imposto para o governo. Acho o imposto uma coisa super justa, tem que existir. O imposto é o dinheiro de todos nós. O imposto é o nosso dinheiro, é onde a economia ela se distribui e vai para todos os lugares. É muito importante o imposto, muito, muito importante. Mas o imposto correto, né? Hoje está sendo mal gasto no Brasil, mas o imposto é muito, muito importante. Essa é uma discussão longa, né? O gasto desse imposto. O imposto é muito grande. Né? Assim, agora, estamos chegando no final ou não? Acho que vamos fechar, né? Eu queria só falar uma coisinha muito importante, assim, da minha crença no Brasil. Eu fiz um podcast acho que foi com o Clube FI, que a gente falou sobre hiperinflação. Cara, eu vivi a hiperinflação. Eu vivi todos os planos de hiperinflação. Você se formou nessa época? Eu me formei nessa época, na época de governo militar, na faculdade. Overnight, por exemplo, que baixaria, né? Então, eu tenho... Tem muita gente que não sabe nem o que é isso, quem está nos assistindo. Não, então tinha umas tabelas que chamava de tabelas tablita para corrigir, e tinha lá BTN, OTN, ORTN, tem cheio de índices para corrigir. Um belo dia acertamos o passo. Naquela época, anos 80, 75, o Brasil era uma bolha no mundo. Nós não existíamos. Hoje, o cara do agro, ele está lá no meio com a Starlink dele apontada para o satélite, ele está vendo a última máquina que foi lançada na Feira de Chicago. Ele chega, manda o filho dele, que agora o filho dele não fica mais lá, ele manda o filho dele estudar em Boston. Porque o que acontece? É um outro mundo. É o que nós precisamos. O brasileiro é muito, muito, muito empreendedor. Muito. Mas a gente é muito amassado. A gente podia ser... Olha, eu vou comparar com a Índia. A gente poderia ser uma Índia de investimento. A Índia é muito mais do que a gente como investimento. Porque o sistema lá de governo tributário é melhor do que o daqui. Aqui é muito... a gente tem anos muito difíceis aqui. Olha, não defendo nenhum governo. Olha, está difícil nos últimos 20 anos eu ficar feliz com alguma coisa. A gente tem que ficar em paz. Porque a gente tem um baita de um país maravilhoso. Essa bolha que era 75, 80, no Brasil não existia. Brasil, capital, Buenos Aires. Era Pelé, Carnaval e Mulher Bonita. Não existia o Brasil. Não existia, só era isso. Hoje não. Hoje a gente vai. Eu vou em fora, vou estar... Semana que vem eu vou estar lá em Miami no reino do BTG. Estive em Nova York, nasceu. A gente está no mundo, mas a gente pode estar muito mais no mundo. A gente, cara, pode fazer um turnover nas coisas enorme. E não é mais uma bolha, porque o mundo não é mais uma bolha. E a gente tem a aventura de estar longe dos conflitos. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos está lá protegido.
Ele tem o mar protegendo ele contra os loucos do mundo, né? E a gente tá protegido ainda de coisas naturais, né? De catástrofes naturais. Clima do Brasil. Não tem terremoto, não tem tsunami. Pro agro, não tem terremoto, exatamente. A gente é estava no Chile incrível. semana passada, né? Esse cara começou a me tremer, eu falei, caramba. Tem os abalos sísmicos, assim. São 6, 7 abalos sísmicos por dia no Chile, assim. Não, você mas dois. Agora você vê. Pensa nisso aqui, esse impacto na hora. A gente estava vendo um prédio que estava sendo construído. Eu falei, cara, peraí, o cara tá na fundação ali, tem que pensar nisso, né? É mais caro. Construção. É mais caro. Olha, essa revolução toda nossa, a única coisa que eu não admito é fome. Não pode ter fome. De forma nenhuma. Tem que ter moradia, tem que ter shelter, casa para todo mundo. Não tem. Tá? As oportunidades são dadas. E o cara é pobre, não tem oportunidade. Não, tem que dar oportunidade e cabe a ele. Cabe também uma instrução, né? Que nem a gente está. Estava ontem numa reunião, semana do Instituto Sol, o Ricardo Almenda lá da RBR, ele teve uma coisa muito bonita, eu vi, formando jovens para poder subir e ter mais informação para poder crescer. Incrível. A gente tem que partir pela base, é muito importante cultura, mas cultura de verdade, não blá blá blá, às vezes de governos. Mas tem ações muito legais do governo federal, do governo estadual. Tem coisas muito importantes. A gente não é mais uma bolha, a gente está no mundo, a gente é muito importante, a gente é empreendedor, mas não pode realmente ter fome. Não pode ter, isso não pode ter. De resto, a gente vai embora e vamos, porque a gente está num país incrível. E nosso mercado é cíclico, vai ter horas que vai estar melhor, vai ter horas que vai estar pior, e tem oportunidade para a gente fazer muita oportunidade, a gente tem que falar mais, a gente tem que instruir. Eu estou falando desse instituto que instruiu o jovem. Nós temos aqui, instruir o investidor. O cara quer fazer patrimônio, quer fazer base, né? Como eu vejo assim, o pessoal que dá aula sobre ações. Eu não entendo de ações, mas é legal aprender sobre aquilo. Meu negócio é patrimônio de longo prazo. Meu negócio é ensinar as pessoas que elas podem comprar uma cota de um fundo de vocês, ou do Pátria, ou do BTG, e saber que lá por trás tem gente séria. Pode o cara fazer uma besteira, leia, pune esse fundo por causa disso, mas você tem que saber que você está num mercado que está... Nós erramos muito nos últimos anos por desconhecimento. Cada vez... Você concorda que a própria 20 vai errar menos agora daqui para frente? Com certeza. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Você pode ter certeza que no próximo ciclo, você está falando essa analogia do Brasil, olhando os mercados de REITs lá fora, a gente tem um caminho pela frente aí, gigante de crescimento. Nós não falamos de multifamily. O mercado é muito pequeno ainda. Assim, então, assim, vamos fazer 2027. O VISC nasceu em 17, né? Listado em 17. Foi o IPO do VISC foi em 2017. Antes de ser listado. Eu falo pra esse cara, assim, eu vejo o VISC com 10 bi, o VILG com 5, 7, assim, a gente vai estar daqui a 5 anos na próxima janela. Olha o que a gente fez nos últimos 8, 10 anos. Então, assim, tem muito para se fazer no mercado de fundo imobiliário, para crescer muito, para fomentar, né, essa indústria que a gente estava falando agora. Então, assim, a gente também apaixonado por fundo imobiliário, a gente acredita muito nesse mercado e tem muito trabalho pela frente aí. Sidney, com isso acho que a gente encerra aqui a nossa conversa. Muitíssimo obrigado. Acho que é um bate-papo muito bom, muito diferenciado aqui, com bastante conteúdo, bastante conhecimento. Sempre bom trazer, como eu falei no início, né, uma visão de alguém que investe no ativo real direto e agora está investindo em fundo imobiliário e claramente deu para perceber para todo mundo que já não te conhecia. Conhece muito, né? Sabe muito. Que conhece muito, que faz dever de casa, que estuda. Você vê que a quantidade de papel que trouxe aqui para mostrar para gente. Então é um prazer muito grande ter recebido você aqui e esperamos que você volte. Que você volte outras vezes. A gente, assim, eu fiquei muito feliz, né? Eu tenho tido bastante convite, mas quando eu vi que o William me ligou 2 vezes, né? Tava duro as agendas, mas assim, eu fico tão feliz, primeiro que te conhecer melhor, né? Tão feliz que a gente está perto de pessoas iguais, né? Eu acho que aquela coisa, eu falei numa última entrevista, eu falo de novo essa frase: aves de mesma plumagem voam juntas, né? Fala do seu pai, né? Então lá o meu amigo lá do Goiás, ele falou: boi preto fica com boi preto. Mais simples, né? Mais simples. E é isso aí, nós somos pessoas iguais. Eu fico muito feliz de conhecer vocês, de saber que vocês têm a cabeça muito parecida com a minha. Eu não quero fazer propaganda da 20, mas eu vou aumentar meus investimentos em algumas coisas aqui. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Obrigado, abraço. Com vocês, até a próxima. Agradecemos pela audiência até aqui. Continue nos seguindo aqui nas redes sociais. Um grande abraço.